episódio de hoje do Talk Delas, a gente vai falar um pouquinho sobre ainda dá tempo de viver o que você quer? E para falar comigo desse assunto, eu trouxe uma convidada super especial e ela vai se apresentar para você. Oi, Pri. Oi, Renata, tudo bem? Tudo jóia? Conta um pouquinho, quem é você? Vamos lá. Bom, meu nome é Priscila, sou aqui de Apucarana, professora de inglês e hoje eu trabalho também como consultora de intercâmbio. Sou casada, não tenho filhos, mas tenho vários espalhados por aí, já vamos, conversar sobre isso. E sou uma amante da vida, buscar aí a gente se conhecer sempre internamente e viver de verdade, porque esse mundo ele é maravilhoso, óbvio, com vários desafios, e é nos desafios que a gente aprende a dar saltos. Mas eu acredito que seja isso, Hoje eu trabalho... Basicamente é o resumo da Pri. Exatamente. Eu vou começar hoje falando um pouquinho com a Pri, como que foi o começo da sua trajetória, e eu sei que você fez uma transição de carreira. Então conta pra nós um pouquinho dessa história tudo, dentro do empreendedorismo, dentro da tua vida, o que fez você mudar de carreira também em um determinado momento? Perfeito, vamos lá. Então... Na verdade, muitos aqui já sabem que eu tive uma escola de idiomas. Eu comecei na educação lá por volta do ano 2000. Fiz letras, sou formada em letras, pós-graduada em língua inglesa, fiz mestrado em estudos da linguagem. E a educação está muito aqui na minha veia, sempre gostei muito. E o inglês entrou nessa... Eu não era aquela amante de inglês, hein? Então, por isso, se você ainda acha que um dia o inglês não é para mim, eu também comecei assim lá atrás. Mas as coisas foram acontecendo, decidi abrir a escola, fiquei 15 anos, com a escola, trabalhando, empreendendo, trabalhando ali em cima, com pais, alunos, colaboradores. Foi uma época muito maravilhosa da minha vida. Trabalho também em escolas particulares. Então, a educação, ela está sempre do meu lado. Sempre te visitando. Muito, muito, muito. Eu sempre entendi que é através da educação que a gente realmente dá um start em muita coisa, A educação, ela muda tudo. E realmente, teve uma quebra ali, e não por escolha. Eu acho que se fosse escolher, eu ainda estaria... eu acho que são fases da vida, a escola era o meu filho. Era aquilo que eu cuidava de manhã, à tarde e à noite. E aí a gente vai falar sobre prioridades, porque sim, eu não tenho vergonha de falar, mas a escola foi minha prioridade durante todo esse momento. Durante esses 15 anos, você focou ali. Tudo, era total, era escola. Então, era de manhã, tarde, noite, a hora que precisasse, eu olhava aqueles alunos, os pais, os colaboradores, sabe quando você se enxerga, se a gente fosse colocar em escadinha, a escola estava em primeiro, família em segundo, terceiro, às vezes vou colocar ali os amigos e eu estaria em quarto, porque eu fazia aquilo acontecer de uma forma que tudo era por eles, tudo, através do idioma do inglês. Mas chegou a pandemia e realmente aconteceu, Muita gente sofreu com esse período e eu perdi meu pai. Teve uma ruptura aí. Exato, em começo de junho, teve essa quebra, perdi o meu pai e foi onde as prioridades começaram. Não foi ali em junho, porque dentro desse processo de junho até dezembro, é como se a gente entrasse, entrei num vale. Uma escuridão. Certo. Esse ano, para mim, foi o ano assim que eu vejo, se a gente for olhar toda a trajetória da minha vida, foi o ano que realmente eu precisei ir para um buraco muito negro para eu enxergar quais eram as possibilidades que eu queria para mim. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito, e às vezes as pessoas se chocam com isso, que é o fundo do poço. É uma expressão forte, mas lá no fundo do poço é onde você se reconecta. É quando o universo fala assim, vamos para um lugar? Vamos parar para olhar outro lugar? Vamos olhar para isso? Essa oportunidade do fundo do poço, ela é muito enriquecedora para a trajetória humana, E foi aí que você resolveu, então, fazer uma transição? Foi. Na verdade, não foi naquele exato momento, Essa sensação do fundo do poço... E eu acredito, muita gente passa por essa sensação e a gente não sabe o que faz com ela. Você não se vê, mas quem é você sem uma pessoa
mais importantes da sua vida, né? Eu falo que eu sempre fui uma pessoa super corajosa, Renata, super. Mas qual era o meu maior medo da vida? Perder pai e mãe. Sério? Era o meu medo, fui tratar em terapia tudo, porque era o meu maior medo era imaginar. E quando eu perder meu pai e minha mãe? E teu pai jovem, né? Super jovem, Super jovem. 62 para 63 anos. Era Nossa, aquela... meu Deus. Porque dá tempo, né? O nosso papo hoje ainda dá tempo de viver o que você quer. Daria para muito, né? Sempre dá, né? Que era o que a gente olhava. Meu Deus, tantos sonhos, tantos planos. E vem a vida e pá! Que foi o que realmente me fez acordar para algumas coisas. Então, naquele momento, na escuridão, no vale, no fundo do poço, você sempre tem duas alternativas. Ou você fica ali e curte aquilo no sentido, vou ficar pensando, vou ficar remoendo, né? Tem pessoas que estagnam, ficam lá para sempre, exato, né? fica naquele momento. Ou você decide olhar para um outro lado, e eu sou muito essa, do que eu faço para eu criar outro caminho. Só que isso demorou ali, óbvio, o tempo do luto, não digo que, né, todo ele, mas quando foi em dezembro eu tive uma crise do pânico muito forte, e ali, 31 de dezembro, depois dessa crise que eu tive, eu decidi, era como se eu não quisesse passar 2020, porque parecia que eu estava próxima ainda dele, das coisas né, tudo da vida, mas foi ao mesmo tempo que quando virou, eu falei, é isso. Eu preciso levantar. Eu preciso levantar. Eu preciso fazer alguma coisa. E é exatamente aquele fundo do poço, eu enxergava exatamente isso. Escadinhas, que eu enxergava uma luz. Na verdade, eu não enxergava luz. Mas eu enxergava que existiria. Na minha cabeça, eu falava, tem alguma coisa lá em cima de novo. Eu vou subir. Como? Tô sem força, mas eu vou subir. E quando eu voltei para a escola em 2021, porque 2020, assim, a minha equipe, os colaboradores que trabalhavam comigo foram sensacionais. Olha que foi um ano muito difícil para todo mundo, mas eles me deram um suporte, assim, emocional e até dentro da escola mesmo, com as coisas acontecendo, incrivelmente. Eu sou grata, assim, a cada um dali. E aí, em 2021, eu cheguei. A minha primeira reunião, eu lembro certinho, a minha primeira na reunião da escola, eu falei, gente, eu tô vindo com uma força que eu não sei explicar. Quem quer vir, vem atrás. E vim com aquela garra de 2021. Só que dentro de 2021, eu comecei a restabelecer as prioridades. Ah, legal. Foi onde eu comecei a enxergar... toda a minha vida era trabalho, 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 porque eu sempre fiz com muito amor, mas eu precisava me colocar em primeiro lugar. Geralmente o fundo do poço, na maioria das vezes quando a gente fica lá, é sobre nós mesmos. É algo que você tem que fazer por você, né? E só nós podemos fazer. Só você. Apesar é interessante que talvez as pessoas olhem para nós, né? Nossa, ela é forte, ela é empreendedora, ela nunca ia ter uma fase assim, ela consegue fazer tudo sozinha, e não é real, né? Não é real. Eu tive essa fala durante esse processo, teve uma colaboradora minha que ela chegou até mim, a gente estava conversando sobre algumas coisas que também estavam acontecendo com ela, e eu contei uma parte da minha vida, que todo mundo carrega muitas coisas, né? E ela, Priscila, eu não imaginava você tão forte. E aí que vem, atrás de toda pessoa muito forte, ela passou por muita coisa para ela estar ali. Sim. Muita coisa. Ela decidiu dar passos que necessitou coragem. Todo passo que a gente dá nessa coragem, você não tem naquele momento. Você decide dar um passo. E é sobre isso. Então, viu uma pessoa forte, com certeza, se você tomar um café de 5 minutos, 10 minutos, tem uma hora, coisa tem ali, né? muita coisa atrás, tem muita coisa. E aí, você fez essa... Eu me lembro de ter participado de uma fase ali, porque eu vi as mudanças acontecendo, né? E aí você... E como que foi a chegada do intercâmbio para você? Então, essa mudança toda. E então, 2021, quando eu fui trabalhando e realocando essas prioridades, pensei, vou colocar então, né, vou me colocar em primeiro, eu tô bem, eu sempre me cuidei no sentido de saúde, mas deixa eu olhar para as minhas necessidades, eu sempre colocava as pessoas em primeiro, tudo, sempre estendendo a mão, eu falei, calma, eu preciso me estender a mão nesse momento. E aí depois veio, né, relocar, e eu preciso olhar mais para minha família. Eu não tinha... Meu marido sempre sensacional, eu não posso falar, ele nunca me cobrou isso, mas eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo dos meus horários? Sendo que quando eu começava a perceber, eu falei,
são poucos horários que eu tô ali para cozinhar de verdade com calma. Então, foi toda essa troca de estilo de vida que eu comecei a redesenhar. Eu quero o meu café da manhã tranquilo, eu quero momentos de qualidade de verdade com eles, eu quero sim trabalhar bem, mas aí eu vou realocar. E foi quando eu comecei, em 2021, eu comecei a mudar muito o meu estilo de vida nesse sentido. Quando foi para 2022, uma reunião com uma pessoa da sede que vinha falar de metas, eu já estava aqui dentro decidida, eu não sei te explicar por quê, mas eu enxergava, é necessário fechar um ciclo. Eu preciso olhar para tudo isso. Ficou muita coisa também do meu pai para cuidar, eu preciso olhar para tudo. Não ia dar para fazer tudo. E são decisões que a gente precisa fazer. Amo muito isso aqui, mas dentro do meu coração eu tô sentindo, eu preciso dar um passo que vai além e é algo novo, diferente, que dá medo, mas eu não tenho noção. Foi quando 2022 veio essa decisão de venda da escola. E aí dá um bate-papo para outro momento, como aconteceu toda essa transição de venda, porque se eu te falo assim que essa reunião aconteceu numa terça-feira com essa pessoa, e eu falei, eu vou trabalhar dentro de 1 ano em silêncio, porque a minha cidade é pequena, não estou vendendo porque Isso, eu entendo. Preciso, né? É difícil, é uma decisão difícil. Muito. Minha família não estava sabendo da decisão, porque eu falei, depende de mim. E era tua mesmo, né? E aí, aconteceu em menos de 1 semana. Olha só, quando a pessoa o play, apareceu, né? A pessoa apareceu, eu falo assim, Deus já tinha preparado tudo, eu só tinha que ter feito a decisão a escolha é isso que eu quero, em voz alta. E aí, foi até surpreendente, hoje eu sou super parceira deles, no entanto que eu ainda estou com intercâmbio com eles, não era uma ideia, não era uma ideia, então a tua pergunta sobre como eu consegui continuar ali com o intercâmbio, foi exatamente dentro desse processo ali, né, quando essa pessoa apareceu, e aí, não vou estender, mas essa transição eu fui muito sempre cautelosa para ver se era a pessoa realmente, que eu não queria nenhum investidor, eu queria uma pessoa que trabalhasse com educação. Cuidar, né? Eu comprei uma empresa, a minha segunda empresa, quando eu comprei ela já era cliente minha, e ela chegou assim e falou, eu quero vender a minha loja, minha farmácia. É numa cidade pequena. E eu falei, tá bom. Mas eu nunca quis comprar outra, entendeu? Mas ela queria vender pra mim. Ela falou assim, eu quero vender pra você porque eu gosto de você. E eu gosto do seu trabalho. Eu sei que você vai cuidar dos meus clientes como eu cuidava. A gente tinha uma proximidade, assim, pessoal. Daí eu falei, tá bom, mas e agora? Como é que eu vou te pagar? Não é assim, eu quero vender, eu tenho que querer comprar também, enfim. Mas eu entendo você, porque quando eu comprei essa segunda empresa minha, e quando eu entrei dentro da empresa dela, eu tive o maior cuidado, porque eu sabia da responsabilidade. Né? Quando as pessoas acham que vender um negócio é simples. Não! Né? A empresa, ela tem a tua história ali, ela tem a tua energia, você tem um cuidado, pelo menos assim, pessoas responsáveis. Sim. Né? E então eu entendo o que você está falando, porque eu comprei ela desse jeito, sabendo que ela tinha me dado um presente. Eu paguei, mas ela me deu um presente, que é a história dela que estava ali, né? Ela tinha 20 anos que ela já estava nessa cidade. E é exatamente isso, tem uma história por trás. Quando houve essa mudança, eu só pensava assim, meu filho tem 15 anos. Quem vai dar continuidade na cidade? Porque eu quero que... Eu sempre falo sempre, né? Para quem está hoje, Sandy, maravilhosa, eu sempre sonho que isso seja muito além daquilo que eu imaginava para mim. Eu quero que isso transborde, porque é isso, eu quero ver a coisa acontecendo. E 2022 foi o ponto de acontecer toda essa reviravolta. Eu ia sair, de fato, vender a escola, a agência é dentro da escola, né? Faz parte do IASG. E quando tudo aconteceu, eu estava num grupo em Vancouver, quando a gente teve a resposta de verdade da sede, porque demora, isso era em fevereiro, a gente teve a resposta só em julho, tudo em silêncio, ninguém sabia nada, ela já estava trabalhando dentro da escola, tudo em silêncio também, para ela conhecer todos os passos, a gente teve até a resposta... porque a tua presença dentro do inglês, da escola, era muito importante, né? Era a tua cara. É como as minhas lojas, elas têm a minha cara. Eu não posso simplesmente um dia acordar e resolver vender aleatório, né? Porque tem uma ruptura. O cliente, Assusta. Assusta, né? Você que representa a empresa, então assusta. E você fez bem mesmo de manter isso mais
Até porque meus colaboradores, eu queria ter cuidado com eles, porque eram sensacionais, e ainda até comentei com ela, eu tô indo para Vancouver, você vai sentir eles, porque eles não sabem que você vai, vai ficar, né? Mas você vai sentir eles. E ela realmente comentou, falou, Priscila, que delícia, eles trabalham pela escola mesmo, não é porque você tá aqui, não, eles gostam do que eles fazem, tá tudo bem. E ela tava cada vez mais animada com o negócio. E foi essa transição. Quando eu estava saindo, de fato, teve esse olhar. Ela, Priscila, você não quer continuar com o intercâmbio? Porque o intercâmbio você não precisa estar aqui, né? Você tem o know-how, você conhece. E a minha paixão também é educação, e você pegar a educação e transformar aqueles alunos para né, olhar as possibilidades no mundo, era tudo que se conectava. E quantos anos você tinha? Quando eu comecei a escola ou quando eu vendi? Não, quando você transicionou a carreira. Eu tava com... Agora a gente entrega, né? 40 para 42. Agora a gente entrega, é ótimo. 42. Eu ia fazer 42. Estava com 42. Você sabe que é uma idade bem assim, dos estudos de transição de carreira, assim, é uma idade que as mulheres fazem mesmo. Essa transição, do 40 a mais ali. Por isso que é o episódio, né? Dá tempo, sempre dá. Sempre dá. E aí até vou contar, né, pegando um gancho, assim, eu sei que não estava, né, pra gente falar sobre isso, mas quando eu tinha 35 para 36, eu não sei te explicar, Renata, até nunca, né, converso só com amigas muito próximas. Quando eu tinha 35 para 36, eu tinha no meu coração exatamente isso. Quando eu fizer 40... eu enxergo minha vida tudo muito, muito diferente. É como se eu fosse zerar a minha... Olha que louco isso. É como se eu fosse zerar a minha vida, começasse do zero. Porque eu tenho mais ou menos mais 40 anos, 40 e tantos anos. É a metade, né? É a metade do caminho. E eu lembro no meu aniversário de 40 anos, que foi 2020, tava eu, minha mãe, meu marido e uma amiga muito próxima. Veio aquilo, eu falei, gente, eu sentia isso, que ia ser começar do zero, mas eu não imaginava que ia ser do jeito que foi. E aí 2020 veio, essas decisões, eu abracei posso comentar nomes? Claro. O Yazigi Travel, abracei com o maior amor do mundo, na verdade já estava ali há 15, 16 anos trabalhando com intercâmbio. E eu falei, é isso, vou continuar, porque quando eu decidi, Renata, na verdade eu não tinha planos, eu não tinha ideia, eu não tinha. O que eu vou fazer? Vou cuidar do que ficou. Você sabe e o que eu cuidar de mim. noto na tua fala? A gente tem uma ideia que a gente está no controle das coisas. Perfeito. Né? Mas essa ideia não é real. A gente não está no controle das coisas. Né? E quando você entra nesse lugar que você entrou, de começar do zero, como você falou, e de vir de baixo, ascender aí de novo, né? Tem muita coragem. Então eu sinto na tua fala assim, medo, insegurança, por conta da perda de controle. Perfeito. Né? E o universo, ele não está preocupado se você está no controle ou não. Ele simplesmente vai te pôr lá. Né? E olha como a tua mente, eu estava falando isso para você. Perfeito. Eu estava trabalhando lá atrás. E cada detalhe. Porque eu acho que quando acontece esse recomeçar do zero, eu também já fiz isso, tem uns 2 anos que eu precisei sair de lá, o universo, ele não pede licença. Né? Ele fala assim, vem. Né? E não tem plano, porque a gente não fica sem plano mesmo. Zero. Zero plano. Zero plano. E tinha, né, amigas muito próximas, Priscila, mas o que? Eu falei, não sei, não me pergunto mais sobre isso. Eu só comecei a desenhar estilo de vida que eu queria pra mim. Não fica mais leve? Muito. Muito. Hoje eu tenho, assim, eu não transicionei a minha carreira, eu tô transicionando a minha carreira, na verdade, né? Eu tô me propondo outros trabalhos, né? Agora eu também escrevi um livro. Então, de uma certa forma, eu tô fazendo uma transição mais tranquila, mas tô fazendo também. E dá tempo. Né? Quando que eu me imaginei, e aí deixar para as mulheres aqui que estão escutando, né? Olha só, você tem às vezes 40, 45, para mim não dá mais tempo. Dá. Muito tempo. Não é verdade, Muito. Pri? E eu vou até pegar um gancho do que você está falando de dar tempo, porque nesse período da pandemia, em 2019, minha mãe tinha fechado o intercâmbio para viver em 2020. Olha só. O intercâmbio dela. Primeiro intercâmbio, né, da vida. Então já tem, assim, é da família. Aí tem outra conversa, porque eu ia exigir, né? Posso abrir aqui, eu acho que é a marca, mas eu abri a escola porque minha mãe foi aluna do IASG, em São Luís do Maranhão. Gente, então tá tudo conectado, tá tudo conectado. Ela falava, eu amei estudar numa escola, e quando eu quis abrir a escola, porque eu já tinha trabalhado em algumas outras,
dentro do meu coração eu queria algo diferente. Eu acho que idioma tem que ser algo, sabe aquela coisa muito tradicional que você decora? Pra mim não funciona. Deixa eu te perguntar, tua mãe tá com quantos anos hoje? Hoje, 74 Ela anos. faz ainda intercâmbio? Minha mãe, daí tem o antes, é por isso que eu falo, antes intercâmbio, né, e o pós-intercâmbio. Gente, vocês não têm noção do que é ser japonesa. Ela já sempre foi muito corajosa. Mas pós-intercâmbio, antes ela viajava muito comigo, então tem muitas coisas, até no meu Instagram, assim, que todas as viagens era muito eu e ela, muito eu e ela, muito eu e ela. Quando aconteceu o intercâmbio para ela, e aí veio, né, nunca é tarde. Porque 2019 estava o plano, 2020 veio, opa, você não vai viajar, não dá para acontecer. 2021, Priscila, nem sei, olha, caiu aqui a minha ficha de que eu não tenho mais idade para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma filha que caiu longe da árvore ou caiu perto dela? Muito perto, muito perto, muito encostado, da mãe e do pai. Legal. Porque eu tenho características dos dois muito fortes, assim, muito, muito fortes. E foi isso. Então, 2021 não deu para viajar, porque a pandemia ainda estava ali. E aí veio os questionamentos do grupo todo, né? Ai, será que é? Será que não vai acontecer? Então, eles compraram em 2019, 2020 segurando, 2021 para acontecer em 2022. E aí, em 2022, ela com 70 anos, ela fez o primeiro intercâmbio. E foi a mudança. Imagina ali, né? Ela também estava no vale dela, também estava no fundo do poço. Também transicionou, né? Em todo momento a gente conversava muito sobre isso. Quem é você? Né? Porque é difícil, eu fico emocionada mesmo, mas quem somos nós quando o seu parceiro já não está mais do seu lado? Qual é a história que você vai contar para você? Ou continuar dali, né? Que história você vai continuar dali? E é interessante se você falar para mim que com 70 anos, cara, dá super tempo, gente. Dá muito tempo, gente. Hoje eu vejo assim, Renata, a gente cria, sabe? A gente cria a nossa história. O que você tem vontade de fazer, faça hoje. E faça mesmo, porque a vida ela tá aqui para ensinar exatamente isso. Que a gente tem tempo para fazer aquilo que a gente quer, gosta, só que a gente acaba entrando nessa loucura que o mundo te impõe a fazer. E é automático. Eu fazia por amor, claro, mas você entra porque você tá tão mais conectada com os outros do que de fato com aquilo. E eu tava conectada com os outros com aquilo que eu gostava. Mas e eu? Eu nunca me questionava assim, tá, você quer ter um tempo livre pra quê? Eu nem me perguntava isso, eu só ia vivendo porque eu tava... meu aluno precisava. Teacher, posso entrar? Claro! Uma mãe me ligava, posso? Pode! Você ficava naquele enredo ali, sempre, né? O intercâmbio, eu não sei se você... Não sei o que você me diz sobre isso, mas assim, viajar com pessoas tem alguns desafios. Né? Eu já fiz viagem coletiva, então assim, tem alguns desafios, né? Dentro do intercâmbio, o que você acha mais difícil, por exemplo, assim, em dois âmbitos, no adolescente e no adulto? Como que funciona isso? Como que é isso? Tá. Me fala um pouco. Então vamos começar lá pelo intercâmbio, então, né? Intercâmbio é uma decisão. É uma decisão. Independente se você é adolescente, né? Decisão dos pais, até mesmo do adolescente, porque você é a primeira vez que você vai ficar longe dos seus pais. A gente pode falar, são 3 semanas. São 3 semanas intensas. Que a gente vai de 8 a 80. Para alguns mais fácil, para outros muito, mexe muito, porque é a primeira vez que às vezes tem um corte de cordão umbilical com a mãe ou com o pai. É muito impressionante. Quando a gente vai falar de dificuldades, não é nem dificuldades lá. É já no processo quando a gente começa uma conversa. Você acha que para os pais, até para eles terem uma tomada de decisão sobre o intercâmbio, ocorre no intercâmbio ali que o adolescente ele se vê ele mesmo separado dos seus pais? Ocorre isso? É bom? O que você acha na sua experiência? É bom? É ruim? Porque o pai tem muito aquela coisa de mãe de coruja, né? De pôr debaixo da asa e deixar ali. No processo do intercâmbio, você vê essa maturidade maior, assim? Eles voltam diferentes? Total. E antigamente, hoje eu sou mais forte, mas eu sempre fui muito emotiva. Tanto na escola, quando tinha apresentação, eu chorava, às vezes eu falava, gente, mas o pai e a mãe não estão chorando, eu tô aqui me debulhando. E quando o intercâmbio acontece, é a mesma coisa. Imagina, é uma decisão de você sair do seu conforto da sua casa para explorar algo totalmente
totalmente novo. E quando a gente fala totalmente novo, por isso que eu gosto de conversar individual com cada pai e com cada aluno, para a gente entender assim, por que você está procurando intercâmbio? Porque, de fato, vai vir assim, destino. Eu quero conhecer. Porque, às vezes, na tua fala, fala, então é só um conhecer de... Porque vai haver transformações. Essa transformação vai de 8 a 80. E falando da parte emocional, quando eu tô no aeroporto, que eu olho para aqueles pais... Antes eu chorava Dando muito. tchau. Hoje eu falo, gente, é a última vez que esse pai vê essa versão. Ele não vê mais essa versão. Porque eu que não convivo todos os dias com eles, Renata... Eu vejo a diferença no processo lá das 3 semanas, 4 às vezes. Eu vejo a diferença que eu falo, meu Deus, olha como fulano veio, que nem, eu falo sempre assim, pintinho de granja, tudo assim pequenininho. E conforme a gente vai passando as 3 semanas, eles vão tomando... pegando robustez. E eu escuto isso dos pais às vezes. Priscila, nossa, mas a minha filha, nossa, minha filha tá mudada até fisicamente. Eu falei, ela tá se enxergando, ela tá se colocando no mundo. O lugar dela, né? O intercâmbio traz isso para o adolescente, né? E para o adulto pertencimento também. Para o adulto também? Para o adulto também. Olha, eu tô arrepiada, porque... Ai, que lindo. E aí a gente às vezes vai falar o intercâmbio, por isso que eu bato muito, porque assim, não é sobre viagem. A gente vai escolher destinos maravilhosos. Sim, o mundo tá cheio de destino lindo, mas não é só sobre o destino. Na verdade, nunca é sobre ele. Viajar é uma experiência, né? Enriquecedora, né? Demais. Você tá preparada? Porque eu vou tacar o Enzo em você, né? O meu menino. Se eu tiver ainda com as pernas fortes... Não, ele tem 12 já ano que vem já dá para você levar exatamente. Eu já acompanhei grupos, nós temos, né, grupos de 11, 12, ano passado foi Irlanda, 11, 12, 13 Não, eu já tô fazendo a mala dele, porque super confio, tá em ótimas mãos. Quero ver essa outra versão, quero ver outra versão do Enzo. E é exatamente isso. E é claro que eu ajusto muito, porque não tem como eu falar assim, Renato, o Enzo vai voltar desse jeito. E olha que eu tenho muitos alunos que entraram lá na escola com 4, 5 anos, fizeram intercâmbio. Teve um agora que voltou, entrou com 3 aninhos lá na escola, agora tá com 18, vivenciou um individual, não foi nem em grupo, foi sozinho, bonitinho. Bonitinho, que é outro desafio. Então são vários programas, né? Eu ficaria horas aqui falando de vários deles. Mas enfim, a gente enxergar o quanto esse aluno ali, eu conhecia ele num formato, mas quando ele tá fora da bolha, fora do conforto, eu não sei como ele vai agir. Eu não sei. Deve ser uma experiência enriquecedora para você como ser humano, não é? Exatamente. Hoje eu faço assim, e as pessoas às vezes entram em conta, mas como é que faz para trabalhar com isso? E é louco falar, porque não é que pode ser para todo mundo, sim, mas não é também para todo mundo. Você tem que ter um emocional muito forte, porque estouram várias coisas que você, na hora, você tem que ter ok, deixa eu ver como que eu vou resolver isso, e eu sempre fico muito, no entanto, que foi até descoberta quando meu pai faleceu, eu usei tudo isso, eu acho que vários momentos eu uso aquilo que eu aprendo com eles durante as viagens. Olha só. Eu preciso ter calma, nada do barulho aqui fora não pode interferir, e eu preciso pensar agora, me ajuda, Deus, qual que é a melhor decisão nesse momento? Porque, claro, a responsabilidade é enorme, não é? É muita responsabilidade. É o que eu tô Você me dá aqui. A coisa mais importante da tua vida para eu levar, para eu cuidar, para a gente ter um relacionamento super bom. E próximo, super próximo total. E isso eu boto em mim. E eu preciso trazer para Renata melhor, numa versão 2.0. Eu preciso trazer para Renata enxergar assim, meu Deus, e não só para você, mas para ele, o Enzo enxergar o quanto você pode. O quanto, quem é você, Enzo? O que você tem vontade? Então eu trabalho muito isso com eles enquanto está na viagem. Mas o que você tem vontade de fazer? Eu não sou aquela que eu falo não. Eu sou aberta a todas as possibilidades, todas, desde que esteja seguro. Eu falo para eles sempre, a gente faz vários ajustes antes do dia da viagem. Eu tenho reuniões com eles, encontros, que eu vou ajustando. Que lindo! Nossa, eu tô super com vontade de mandar o Enzo. É mais desafiador o adolescente ou o adulto? Porque o adulto, ele é mais inflexível, não é? Em alguns pontos. Vou te falar que é individual isso. É a jornada da pessoa. É a jornada da pessoa. O que a gente pode colocar assim, no adulto, eu não tenho que ficar em cima das decisões, no sentido, porque essa decisão, olha, presta atenção. E eu amo trabalhar com adolescente também por conta disso. Eu ajusto com eles, eu nunca dou o caminho.
Eu converso com eles tá, mas o que você acha? Porque lá fora, eu falo, é uma decisão do pai e da mãe mas não é porque você tá fora, você tá aberto para fazer tudo que você quer. A gente tem regra. Agora, dentro da regra, isso aqui você não pode. O restante, desde que você não minta, não, sabe? Faça com segurança para você ter a melhor experiência da tua vida. Então, a gente vai fazendo vários ajustes e é ali que eles vão enxergando de fato, nossa, eu posso. Se eu andar assim, nossa, não. É tão transformador, Renata, que eu não sei colocar em palavras. E até teve um aluno meu esse ano que falou, teacher, eu lembro você na reunião falando, eu não sei colocar em palavras. Hoje eu tô aqui, voltei e eu não sei falar para as pessoas, porque não dá para explicar. Sim. Não dá. Mas que você volta transformado, porque você vai trabalhar a questão do seu medo, da sua insegurança, do que você pode, do que você não pode, da permissão de provar comidas diferentes. A gente vai falar de comida, mas na minha observação, assim, todos esses anos, a alimentação é algo... desafiador. Ou transformador. Muito desafiador para alguns, que no processo ali que eu vejo, nossa, não comia nada, mas já está se permitindo a experimentar, tem algo mudando. Já não tá mais porque a viagem, ela tem a ver com comida diferente, cheiros... Com tudo diferente. Com tudo diferente, né? Ambientes. Idioma. Regras sociais. E também tem rotina dentro da casa, porque eles ficam em casa, tanto o adulto, aí são escolhas, o adulto ele pode escolher, né, uma acomodação de residência estudantil, um hotel, uma casa de família, mas o adolescente vai ficar em casa de família. E aí? Não é, eu sempre converso, não é o seu arroz e feijão, não é o horário que você está acostumado a dormir aqui, não, o seu quarto você vai ter que organizar, você vai chegar, às vezes vai levar susto no formato da casa, porque aqui é um formato, Canadá a gente teve um que, né, para baixo, o quarto era para baixo, e assim, lá muito normal, mas como? Parece que eu tô separado de tudo, então acontece esse choque de cultura, nossa, mas... a casa de família, nossa, mas os meus pais eram... meu rosto era muito... Você sabe o que eu tô percebendo? Você saiu de um lugar muito controlado, né? Você tinha uma vida muito controlada, de tudo ali certo, a escola, e de repente você vai para um lugar que não tem controle nenhum, né? Porque no intercâmbio é isso, né? São decisões rápidas, não tem controle do que vai acontecer, porque é sobre pessoas, né? E aí você saiu de um lugar controlado com um RH, assim, praticamente você é o RH ali da empresa. Olhar a individualidade de cada um, do que cada um pode, então, né? É muito inspiradora a tua história. Muito inspiradora. Obrigada, Renata. Dá muito tempo mesmo. Não, é muito... Eu mesmo que eu falo, quando eu fui comentar, eu falei, gente, mas contar em 30 minutos, porque são vários caminhos ali que vai para um local só, mas... Você imagina, cada pessoa traz uma história. Cada pessoa traz uma dor, um medo. Cada pessoa traz um sonho. E o que eu gosto, de fato, é entender. Entender cada um. E eu não estou falando só do adolescente, mas do adulto, dos pais. Por isso que eu gosto de fazer reunião com o adulto, com o adolescente. E também quero fazer com os pais. Para você entender aquela árvore, né? Exato. Porque tem isso, olhar, né? Deixa eu olhar o que esse pai está buscando, o que esse adolescente está buscando. E às vezes o pai, ele vem, não, mas por quê? Calma, a gente precisa ouvir aqui. A gente precisa dar o espaço aqui, porque intercâmbio é isso, a gente precisa dar o espaço, porque às vezes o pai ele já vem até pensando assim, não, mas será que ele vai sentir isso, porque ele vai, será que para ele não vai ser bom? Calma, será que não? Ou deixa fulano, ciclano chegar até o local e observar, deixa sentir, deixa eles terem a vontade de falar um sim ou um não. E é delicado, porque eu sei que pai e mãe, né, a gente quer o melhor, mas às vezes o melhor não tá naquilo que tá escrito do seu jeitinho. Não. Eles vão se descobrindo, eles vão escrevendo a história deles, e claro, dentro das regras que às vezes tem dentro de casa, das coisas que podem ou não podem, mas deixa eles têm poder para isso, para mostrar tanta coisa, eles... É fantástico de ver, eu sou encantada, porque às vezes as pessoas falam, que loucura, precisa mais 20 adolescentes. Gente, eles não dão... Eu acompanho, assim, as tuas histórias, as tuas postagens, quando você sai em viagens com eles, e eu acho profundamente desafiador. E é de uma coragem, a tua. De pegar... Sério, é de uma coragem, né? Às vezes eu também não, pode ser que eu não tenha essa noção, é mentira. Eu não fico pensando... eu acho que eu não entendi o que eu tô fazendo, eu só faço. Pode ser que isso, só tô fazendo. É desafiador, da minha percepção, é desafiador.
Eu tenho vários momentos ali, não posso, não é só mil maravilhas, né? Imagina, e nem posso expor tantas coisas que eu preciso decidir junto com eles. Ali aconteceu algo com um. Vamos lá. Por exemplo, vou pegar ali, já tive gente que foi parar no hospital e caso sério, assim, Olha né? Só. Um grupo nos Estados Unidos. No momento eu só fico, Deus me ajuda a tomar a melhor decisão e eu me manter muito calma. E os destinos, por exemplo, assim, que eles mais escolhem? Tipo, os pais ou você que decide. O que você acha, assim, dentro desse planeta nosso lindo, né? Quais continentes ou lugares você indica para o adolescente, por exemplo, o pai enviar? E aí que vem, né? Vem assim, mas me fala qual é o melhor destino. E aí os destinos são cenários. Eu sempre falo assim, qual é o cenário que você quer viver? Porque assim, a experiência em si, ela vai te trazer muito aprendizado. Escolhe o destino. Não tem. Eu trabalhando com isso há 17, 18 anos, eu não sei te falar assim, qual que é o melhor destino. Claro que tem alguns que são muito assim com o estilo de vida, ou com a comida, com aquilo que eu gosto, mas eu não posso falar que é o melhor destino. Ou menos, talvez, lugares, por exemplo, assim, um lugar que por exemplo, eu tive uma experiência em Cuba muito ruim. A gente foi para um resort no Caribe, no Varadeiro, mas a gente desceu em Havana e acabou o diesel do transfer. E ele simplesmente parou e a gente ficou parado no meio de uma estrada. Tem destinos que é melhor não fazer. Você concorda? Eu digo, sim, assim, o planejamento, e acontece, isso independente de qual fosse o destino, podia acontecer. Então a gente não fala nem às vezes só com um destino. Sim, existem destinos que são mais perigosos, né? Com adolescente, geralmente a gente faz Canadá, né? Estados Unidos, Inglaterra, já tive Irlanda. Com 11, 12, 13 anos, nós fomos para Irlanda. Ficaram 3 semanas. Meu Deus. 2 semanas. Esses foram 2 semanas. 12 anos, 13 anos. Claro que não era em casa de família, porque daí ninguém precisava pegar o transporte para ir embora. A gente fica dentro do campus da escola, né? Então, um programa totalmente voltado para essa idade. Mas voltando assim a destinos, a gente tem destinos maravilhosos, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, né? Que muita gente quer ir, que vem aquela questão até de um preconceito de alguns destinos que falam, não, mas a África, o que eu vou fazer na África? E qualquer aluno que já foi para esse destino, não tem um que fala assim, não, mas vai para a África, vai para a África. Porque a gente tem um preconceito de que lá a gente vai passar medo, vai passar fome, já vai ver pobreza, porque você está relacionando a África do Sul com o continente africano, e aí vem várias... Por isso que eu gosto de conversar de novo. Porque se deixar para um adolescente, às vezes ele fala, eu quero Nova York. Mas Nova York eu não indicaria nunca para um adolescente. Não. É uma cidade enorme. Tipo, você joga lá o Enzo assim para pegar um meio de transporte em São Paulo. Calma aqui. Canadá, Vancouver, a gente tem ali Toronto. Mas um meio de transporte super tranquilo de você pegar. É mais seguro. Total. Mais seguro, todo o programa ele é desenhado exatamente enxergando essa faixa etária e o quanto é possível, sim, deles pegarem esse meio de transporte, que seja o metrô, que seja o ônibus, né? Porque eles vão ficar, neste programa, quando a gente diz de casa de família, eles vão ficar em 2, juntos, e vão para a escola juntos. A gente se encontra na escola, mas cada um tem uma casa de família. Eles vivenciam a cultura mesmo, né? Total. Pri, deixa eu te falar, eu ficaria aqui conversando com você, porque eu amo viagens. Amo viagens. Estou numa fase ainda dá tempo, porque eu estou pondo meu pezinho agora um pouco mais em planejar viagem, para poder também começar a inserir o Enzo em outras culturas. Ele precisa muito, né, de flexibilizar um pouco, ele tem uma inflexibilidade. Então, assim, eu ficaria aqui para sempre, talvez o dia inteiro, mas não dá. Sim. Eu vou ter que encerrar a nossa conversa, mas eu queria te dizer, assim, inspiradora a tua história. Eu sei da quebra que aconteceu na tua vida, porque a gente viu, né, uma Priscila mais triste, mais recolhida, né? Mas eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, de ver essa tua saída, né, desse poço aí, que tá maravilhosa, tá transbordando. Obrigada. E agradecer por você ter vindo e ter compartilhado comigo essas tuas experiências, né? E vamos pensar aí num projeto pro Enzo, tá? Vamos sim. Eu que agradeço muito o convite, de verdade, de falar, sabe, até quando a gente diz aí, a gente falou dos adolescentes, mas deixar esse que nunca é tarde, e nunca é tarde mesmo, eu falo olhando ali, porque não deixe o medo,
o fundo do poço, a sensação de eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho tempo para isso, e nós temos muito tempo. O que tem ali não é nem questão de tempo ou enfim, são decisões. Eu quero algo novo para mim. E quando a gente vai falar de intercâmbio e viagem, é isso. Eu não sei o que está atrás dessa porta, o que eu vou enxergar atrás dessa porta. Toda transição de carreira, a gente não sabe o que está atrás dessa porta. Você tem que aceitar o risco, né? Tem que aceitar, você tem que se permitir. E o intercâmbio é isso, independente se é para adolescente, se é para adulto, permita-se. Tem tanta coisa linda quando a gente abre essa porta e enxerga o que eu faço. Eu não sei, mas eu vou desenhar um caminho. E é isso, eu acho que eu gosto de trabalhar com intercâmbio cada vez mais por conta disso. Eu acho que tem uma relação muito forte com o fundo do poço, e hoje você diz, né, eu estou muito mais leve em si, mas é porque hoje eu não tenho medo mais de nada. O maior medo da minha vida era perder. Já aconteceu. Já aconteceu. Hoje eu falo, tô pronta aí para as portas que tiverem que abrir, e se não tiver alguma fechar, eu vou criar essa possibilidade, eu vou me permitir. Então, você, mulher adulta, não permita-se, né? Coloque o seu olhar ali, eu tenho o chapéu de mãe, de esposa, mas e você com você? Como é que tá isso? Né? O que a gente precisa vivenciar, às vezes, em grupo ou individual? Em grupo ajuda muito. Sim. Porque a gente se dá suporte. A gente teve o grupo Nice, de mulherada, indo para a França. Temos esse grupo ainda, vai continuar. Eu tenho interesse também. Bora, que a gente se diverte tanto. Vamos nos conectar aí. E é isso, eu agradeço muito. Obrigada. Pela oportunidade. Talk Delas. Oferecimento Calêndula Fórmulas.